Então, a gente hoje está começando o capítulo 15, que fala da visita de André Luiz, da mãe de André Luiz ao nosso lar. E a gente já entendeu que a mãe de André Luiz é muito mais evoluída do que o resto da família, né? Tanto é que ela está numa colônia espiritual que o André Luiz não consegue ir. A gente vê que o conhecimento moral, o engrandecimento moral dela é muito maior do que a gente consegue entender, né? De qualquer forma, o capítulo começa com uma reflexão interessante do André Luiz, que eu acho que vale a pena todos nós refletirmos também. Primeiro que ele tinha tomado meio que uma chamada do Clarencio no capítulo anterior, não sei se vocês se lembram, né? Então, ele teve que pensar, puxa, né? Isso é verdade, não é verdade? Aquele homem ambicioso, orgulhoso, vaidoso, ele teve que assumir a sua própria posição, né? E entender que tudo que ele estava ouvindo, que ele, como médico na Terra, os títulos que ele conseguiu, não valiam muita coisa aí no nosso lar. Que realmente era uma condição diferente de local. A gente percebe, mais uma vez, que os tesouros que a gente angaria aqui na Terra são diferentes dos tesouros que são necessários no céu. Claro, todo esse conhecimento de medicina ia ser importante e não ia ser perdido, mas o conhecimento moral a gente sabe que tem um valor muito mais alto. A gente pensar na mãe dele, que foi uma senhora dona de casa, é o jeito que ela se apresenta, a própria vestimenta que ela usa, um vestidinho simples, com um lencinho, tudo. A gente vê que ela, como um espírito mais evoluído, ela pode escolher, inclusive, a roupa que ela tá, né? Então, a gente viu na segunda-feira que os espíritos têm essa condição de escolher os próprios trajes, dependendo da capacidade, da inteligência e da elevação moral, né? Claro, quanto mais elevado, mais iluminado. Isso não tem controle. Um espírito inferior, ele não vai conseguir se iluminar, né? E a gente muitas vezes vê aquela aura, André Luiz falando de uma aura resplandecente, ou de uma auréola azulada ou verde. Isso nunca vai acontecer com um espírito menos evoluído, né? Então, ele terminou a conversa com o Clarencio com energias novas, entendendo com humildade o que estava sendo dito para ele, né? Entendendo que, apesar dele ter tido um nome muito importante, muito forte, enquanto encarnado lá, ele não estava pronto nem para ter o trabalho, o serviço de um ajudante de enfermaria. E ele também começou a perceber que aquelas coisas que ele tinha feito de errado, as escolhas dele, a paragem dele durante o umbral, na área de sofrimento, não, a gente lembrando que o nosso lar, ele está na área umbralina, né? Que esses erros, na verdade, deixaram para ele uma oportunidade de aprendizagem. Ele já sabe que ele não quer voltar para lá. Ele já sabe que ser infiel não é uma boa ideia. Ele já sabe que o orgulho não vai levar a nada. Ele não bateu de frente com o Clarencio como ele teria feito no passado, né? E aí, continuando, ele fala uma frase que eu acho que vale a pena a gente repensar. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia a experiência humana e, em hipótese alguma, poderia ser levada a conta de brincadeira. Isso está muito alinhado, como sempre, ao conteúdo da semana. A gente, daqui a pouco, vai estar dando uma palestra do capítulo do Caminho, Verdade e Vida, 72, chamado Transitoriedade, que fala exatamente de viver só as coisas da matéria ou viver como espíritos eternos, né? E quantas vezes a gente tem, né? Então, você passa aí, nasce em berço espírita, cresce dentro de um centro espírita, ou ouve a família, tem essa ou aquela pessoa que tem uma bagagem espírita muito grande, fez N mais um evangelhos, e aí você pergunta, e como é que você vive a sua vida? Você vive a sua vida como espírito eterno, ou você vive a sua vida como se terminasse daqui a 70, 80, 90 anos? E aí, esse descobrimento, essa reflexão é muito importante para cada um de nós fazermos.
Porque muitos de nós podem se sentir mais vaidoso, porque meu pai e minha mãe eram espíritas, porque meu pai e minha mãe tinham um centro espírita, porque eu aprendi desde pequenininha isso. Esse conhecimento não tem valor desde que ele não seja aplicado. Ele, para ter valor, ele precisa modificar o outro? Não, ele precisa me modificar. Ele tem que modificar a minha forma de pensar, que é uma das coisas que a mãe dele dá uma sacolejada nele nesse capítulo. Falou assim, muda o jeito que você está pensando, meu filho. Para de reclamar. Para de querer ser um bebezão, que é semelhante ao que a Letícia e eu estamos falando agora há pouco. Porque a gente, às vezes, como mãe, a gente fica toda hora passando a cabeça, falando, ai, tadinho, né, tá sofrendo tanto, é tão difícil. E nesse encontro que a gente vai ver entre a mãe, um encontro que é um presente, né, porque ela teve que pedir um favor para poder ver o filho, né? Ela sabia que era por um tempo curto, ela tem compromissos, e ela fala: eu trabalho muito, tem muito serviço, quanto mais você sabe, mais você trabalha. Então, aquela história da gente ficar lá em cima da nuvenzinha, escutando música de harpa, não existe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que dar. E aí, aqueles poucos instantes que eles estavam juntos, ele aproveita aquele instante, a maior parte, para fazer o quê? Para reclamar, para chorar pitanga. Então, tanta coisa aqui importante, mas essa sonolência me faz relembrar também aquilo que o Divaldo falou numa das palestras últimas dele. Eu estou dizendo final de dezembro, talvez de 2022, ou começo de 2023, no Conversando sobre Espiritismo, dizendo que 90% da população mundial vive numa situação de sono. Não de sono carnal, não é que está dormindo o dia inteiro, não, mas esse sono moral, de cegueira da consciência, que é exatamente isso que a gente está comentando. Essas pessoas, ou muitas vezes somos nós mesmos, vivemos para quê? Para comer, para dormir, para fazer sexo. A gente não tem uma amplitude de visão maior, pensando o que é que vai acontecer depois que eu morrer. Quando, na verdade, cada dia da gente tem que ser um aprendizado de como vai ser a nossa morte. Porque a forma como a gente estiver vivendo, como nós já falamos várias vezes, é a forma como a gente vai nos encontrar do outro lado, né? Agora, a bondade divina continua sendo tão grande, né? E ele reconhece isso, que apesar de todas essas oportunidades, né, que ele perdeu em relação à sua família, pais, família, esposa, em relação ao seu serviço, né, que ele não soube santificar o trabalho de médico, ele simplesmente olhou para o trabalho de médico como uma oportunidade de prestígio. Ele fala, eles assim, ainda assim me ajudam. Eles me conhecem todo esse pântano que ainda existe dentro de mim, eles leem meu pensamento, eles sabem quem eu sou, eles me veem de verdade. E mesmo assim, eles me ajudam. E se eles me ajudam, apesar da minha pequenez, se eles me conhecem, então eles sabem que eu quero ver a minha família, eles sabem que eu tenho saudade. Então eu vou aceitar a vontade de Deus se está me falando que não é a hora de ver minha família. E aí eu fiquei pensando, será que Deus conhece só a dor dele? Será que Deus conhece a nossa dor também? Quando a gente fica pedindo por uma coisa que ainda não chegou. Seja essa coisa, um casamento, uma reconciliação, um filho, um trabalho novo, enfim, seja lá o que for, um resgate em termos de saúde, né? A gente melhorar. Deus sabe. Agora, para a gente receber aquilo, precisa primeiro a gente merecer. Merecer como? A gente ter feito bem, né? Esses últimos capítulos mostram muito, muito claro isso, que antes da gente receber, a gente precisa ter merecimento. E também ser bom para nós, porque muitas vezes aquilo que a gente está pedindo não vai ser bom para mim. Pode parecer bom no curto prazo, mas a longo prazo pode me trazer muitas tristezas. E ele só está conseguindo fazer isso, por quê? Porque ele está fazendo essa viagem interior, né? Ele está fazendo essa autoavaliação, é o que a gente chama de mindfulness aqui. É o que ele está parando para pensar, porque cada um de nós vive numa correria tão grande
o tempo inteiro, que quantos de nós realmente tem o tempo para parar para pensar no que está acontecendo, no que está sentindo, né? E aí ele está pensando no que ele foi, no que ele fez, nas oportunidades perdidas. E aí, esse aprendizado de não conseguir as coisas na hora que ele queria, porque ele foi um menino mimado, desde sempre. A gente viu, ele teve tudo quando antes de casar, ele não teve que se preocupar nem comprar livros, nem pagar faculdade, os pais proporcionaram tudo, o pai sempre tinha uma situação financeira muito boa. E aí ele volta para aí, ele percebe que ele perdeu tudo. Tudo. E esse desapego não é só do título, é da minha esposa. Quem é a minha esposa? Quem são os meus filhos? Porque isso tudo é persona. Isso não é a realidade. Nós somos o quê? Todos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Eu só sou filha da minha mãe nessa encarnação. É momentâneo, é temporário. E de alguma forma, a hora que eu volto para o plano espiritual, eu fico querendo continuar sendo filha dela. Eu não sou. Eu fui na última encarnação. Isso é difícil a gente conseguir digerir, entender, que é exatamente o que acontece agora é que a mãe fala para ele, meu filho, né? Tem um pai, que é pai de todos nós. Então, esse desapego, a gente muitas vezes fica pensando, não, eu tenho que proteger só o meu filho, minha família, se estão aí, os fins justificam os meios. Não, não é assim que funciona, né? Quando a gente está começando de novo, numa encarnação nova, a gente não sabe exatamente aonde a gente vai nascer, como a gente vai nascer, quais são os laços de família, pois o que a mãe está contando é que as duas mulheres com quem o marido teve caso vão nascer como filhas dela. Então, ela volta como esposa, por coincidência, mas vai estar abraçando dentro do seu lar duas pessoas que podiam ser inimigas dela, né? A gente não vai conseguir alterar essas cristalizações profundas de conceitos morais se a gente não fizer essa autoanálise. E essa autoanálise, como o Santo Agostinho falou, deve ser feita todas as noites, né? Como é que foi meu dia? Eu fiz tudo o que eu podia ter feito de bom, eu ajudei todas as pessoas, tem alguma pessoa que está com mágoa de mim, eu devia fazer alguma coisa diferente. E lembrar, quando a gente fizer essa reflexão do nosso dia, fechando o nosso dia, quando a cabeça está no travesseiro, no silêncio da noite, pensar, eu vivi o meu dia como se eu fosse morrer daqui a 70 anos, ou eu vivi o meu dia como um espírito eterno? Gente, quando eu estava preparando a palestra sobre transitoriedade, capítulo de Emmanuel, eu fiz a conta, né, de quantas horas tem numa semana, que nem sempre a gente lembra, são 168 horas. São 7 vezes 24. E aí, a gente fica pensando, dessas 168 horas, sei lá, um terço a gente está dormindo. E o resto, o que é que a gente está fazendo? A gente trabalha. Todos nós temos os nossos afazeres domésticos, trabalha dentro de casa, trabalha fora de casa. Mas mesmo que sobrem, então, vamos dizer que 68 horas eu estou dormindo. Dormi bastante a semana, né? 10 horas por noite, mais do que a maioria. Sobraram 100 horas. Aí eu trabalho 40, 50 horas por semana. Aí sobraram 50 horas. E o que eu estou fazendo dessas 50 horas? Porque muitas vezes a gente não consegue achar 20 minutos para fazer um evangelho no lar. A gente não consegue achar tempo de vir a um centro espírita. A gente não consegue achar tempo de ajudar o próximo, de visitar alguém que está num hospital, uma pessoa que está doente, que está precisando de ajuda. E aí? Isso fala mais alto do que qualquer coisa, qualquer palavra que eu use. Os nossos atos sempre vão ser o nosso cartão de visita. Os nossos atos revelam quem nós somos. Quando os espíritos superiores estão olhando para a gente, eles não estão olhando para aquilo que a gente está falando, né? E eu posso dizer que quando a gente vem dar uma aula, dar uma palestra, o primeiro ouvido que ouve, o que está saindo da boca, é o de quem está falando, né?
Então, a gente não está falando para os outros, para quem está aqui participando, a gente está falando para nós mesmos. Mas é importante demais a gente fazer essa reflexão de como é que eu estou vivendo esses ensinamentos de transitoriedade. Esses ensinamentos que são os fundamentos da doutrina espírita, como o nascer de novo, a reencarnação, isso dessa comunicabilidade entre os espíritos, isso da multiplicidade de mundos habitados, a gente tem que ter isso ingrained profundamente dentro de nós. Os laços de amor são eternos, são. Os de amor são eternos, sem dúvida. Agora, os laços de família não. Os laços de família, eles vão terminar com a morte. Eles são temporários. Então, peraí. Por isso que a gente fala muitas vezes, né? Que nós temos, às vezes, como irmãos, amigos que a gente não nasceu no mesmo lar, né? Que a gente tem mais afinidade. O que são esses laços? Que eles acabam perdurando ao longo do tempo. São os laços de afinidade, de amor. Esses laços de amor é que vão montar a nossa rede de ajuda. Quando a gente precisa de ajuda, quando eu preciso pedir ajuda para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus filhos, para mim, eu vou estar usando exatamente esse meu network. A gente se preocupa tanto com o network aqui, né, de trabalho, como um LinkedIn, ou como um Facebook, ou como um Instagram, né? Muitas vezes tem gente que passa horas do seu dia publicando, né, o que fez, o que comeu, aonde foi. E aí? E o nosso Instagram espiritual? E o nosso LinkedIn espiritual? Como é que está o nosso perfil profissional? Se o nosso anjo da guarda tivesse que fazer o nosso performance review para São Pedro hoje, né? Imaginando, fazendo uma piadinha, como se a gente estivesse entrando aí, né? De volta ao plano espiritual, São Pedro cuidando aí do portão, né? Como é que ele estaria chegando para conversar com São Pedro? Gente, por favor, o Espiritismo não acredita nada disso, tá? Isso é só uma piadinha, estou fazendo uma alegoria aqui. Como é que ele estaria representando, ou vendendo, ou apresentando o que eu fui, o que eu fiz? Tem que lembrar que nessa vida eu estou Ana, mas eu não sou a Ana. Eu sou um espírito eterno, que foi criado por Deus e que já nasceu e morreu múltiplas vezes. Que provavelmente estava aqui desde a época que a Terra ainda era um planeta primitivo. Muito inferior ao tipo de planeta que a gente tem hoje. E aí? Qual é a história que ele vai ter para contar? Ele vai contar feliz, orgulhoso, ou ele vai estar aí escondendo os seus olhos aí, falando, pois é, não deu certo dessa vez. Então, as relações consanguíneas são importantes, são importantíssimas. E em nenhum momento a gente está falando aqui, esquece a sua família, porque isso não é importante. Não. Não existe acaso. É dentro desse cadinho familiar e que a gente aprende, inclusive com o André Luiz e com o Emmanuel, em que a gente reencontra aquelas pessoas que nós temos uma cota maior de dívida de amor. É dentro do lar, é com os pais, com os irmãos, com os filhos, com os sogros, que a gente vai ter que exercer talvez a tarefa mais difícil para a gente, que é o exercício moral, é o exercício do perdão, é o exercício da paciência, da resignação, da perseverança, da gratidão. É aquele exercício que a gente olha para outra pessoa, tem vontade de desenganar, mas a gente usa a água do silêncio, como o Chico fazia. A gente vibra, a gente perdoa, a gente começa de novo. Apesar dessas relações consanguíneas serem temporárias, elas são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento moral. Então, quando ele encontra a mãe, ele vai e abraça a mãe. A gente está falando de um homão, né?
um homão que conseguia carregar a mãe no colo. E ele vai, ele abraça e começa a chorar, e a lágrima dele mistura com a lágrima dela, e ele fala, eu perdi a conta de quanto tempo eu fiquei abraçando a minha mãe, eu perdi noção do tempo. E aí eu fiquei pensando, né, quantas vezes isso não acontece com a gente? Que a gente se emociona tanto que a gente perde o pé. E aí a mãe dele, de uma forma muito educada, e a gente vê usando pela envergadura moral dela, da mesma forma que Clarencio, coloca ele no lugar dele e fala assim, meu filho, não se emocione assim tanto, isso não é bom para você. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então, tudo em moderação, até a alegria. Então, não é para a gente dar ataque de alegria e nem a gente dar ataque de tristeza, né? E aí a gente percebe que, apesar dele ter sido um homem mais forte do que a mãe, é ela que o ajuda, é ela que o pega, né? E uma coisa linda que acontece, que eu não sei se vocês prestaram atenção, que é ela dá um colo para ele deita no colo dela. O aconchego da mãe, e a gente vê esse papel, claro, existem mães e mães. Nem todas as pessoas que recebem essa responsabilidade materna conseguem viver ela na altura que é necessário. Muitos de nós acabamos errando profundamente e falindo profundamente como mães. E talvez não. André Luiz fala, Emmanuel fala em outros livros, que o papel de mãe é o mais importante que tem. E aí a gente vê que essa mãe que parecia tão frágil durante a encarnação é quem está forte agora. É essa mãe que está sustentando o filho nesse momento e fala para ele, não chora assim. Em vez de você ficar focando na escassez, naquilo que você não tem, aprende a valorizar. A escassez é uma oportunidade para a gente saber valorizar. Isso também vai tá muito alinhado com a palestra de transitoriedade, que a riqueza é para a gente aprender a dividir, a escassez é para a gente valorizar. Então, se eu tenho escassez de amor, se eu tenho escassez de família, é porque nessa vida eu tenho que aprender a valorizar. Eu tenho que construir a minha família espiritual, que numa outra vida eu não soube valorizar. Meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim. Mas ela deixa claro, ela fala para ele, meu filho, Deus nunca esquece de nós, eu nunca esqueci de você. Eu não esqueço do seu pai também. Tem 12 anos que eu estou indo lá, mas ele não me vê. Não é porque eu não estou lá. A mesma coisa que aconteceu com o André Luiz. E aí a gente vê a importância do quê? Da nossa sintonia mental. Porque muitas vezes o espírito pode estar na nossa frente, nosso anjo da guarda lá, com todo o exército para ajudar a gente a dar uma guinada e a gente não consegue, porque a gente não está sintonizando as coisas boas, a gente não está aprendendo a agradecer, a gente só fica olhando para o lado da escassez, a gente só fica reclamando, a gente só fica chorando as pitangas. E ela fala, você tem que lembrar, eu não sou a única mãe que sofre, eu não sou a única mulher que foi traída, e você também não é o único que está sofrendo. E quantas vezes a gente cai nesse precipício de cegueira egóica em que a gente só olha para o nosso próprio umbigo e nos esquecemos que nós não somos os únicos. Muitas vezes eu pergunto, não, mas por que isso comigo, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? E a pergunta que a gente faz é, por que não? Por que eu sou especial? Por que você é especial? Todo mundo sofre. Esse é um planeta de expiação e provas. A gente tem que lembrar que tudo passa, coisas boas passam, sofrimento passa, né? E aí ela dá uma lição muito importante, fala: nossa dor nos edifica pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Olha só, a dor iguala todo mundo. A dor nos iguala.
É difícil uma pessoa que nunca teve câncer entender alguém que tem câncer. É difícil alguém que nunca se separou entender a dor de uma separação. É impossível alguém que nunca teve paz entender o que é ter paz e vice-versa. Alguém que teve paz entender o que não é ter paz. É a dor que faz a gente virar gente. É a dor que faz a gente ficar solidário, ajudar os outros, estender a mão. Então, esse exercício de dor, de sofrimento que a gente vive hoje, a gente tem que trabalhar para extrapolá-lo e pensar, como é que eu vou usar isso como uma ferramenta para fazer diferença na vida da Letícia, na vida da Noeli, na vida da Lúcia, na vida da Manuela? Como é que esse meu sofrimento pode, de alguma forma, ajudar os outros? E ela fala, a melhor forma de você parar de sofrer é fazer o quê? Servir, ajudar. Ela dá a receita. E muitas vezes a gente está tão engruvunhado, tão encarcerado no nosso próprio sofrimento, que a gente não consegue perceber isso. A gente só lembra do quê? De reclamar. A gente só consegue se sentir vítima. Eu passo 3 semanas sem falar com a minha melhor amiga, e a hora que eu falo com ela, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meus irmãos, e quando eu ligo, o que eu faço? Eu só reclamo, eu só jogo esterco. Às vezes, aqueles minutos podiam estar transformando o meu campo mental, mas eu estou usando mal aquela minha oportunidade. A dor, ela vem para quê? Para saculejar a gente, para que só muitas vezes a hora que a gente encontra o rock bottom, quando a gente foi ao fundo mesmo do poço, é que a gente fala, não aguento mais sofrer, eu vou mudar. Não quero mais isso para mim. E aí eu reajo. E na hora que eu reajo, a minha vida muda. Ela não muda de fora para dentro, ela tem que mudar de dentro para fora, né? Aí ele reclamando, chorando as pitangas. Aí a mãe fala, se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Voltando àquilo que eu acabei de comentar. Que às vezes a gente passa dias sem falar com a mãe, com o pai, ou com os irmãos, ou com amigos, e a hora que a gente liga, a gente só fala de coisa ruim, só de doença, só de desgraça, só reclama. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a sua atitude mental. Ela fala, eu não posso te tratar, te estragar como eu te estraguei enquanto eu estava na Terra, porque na Terra eu estava ainda cega. Eu não tinha entendido a minha responsabilidade como mãe para o seu despertamento consciencial como espírito eterno, mas aqui eu não posso passar a mão na sua cabeça, eu não posso deixar você ficar só se sentindo uma vítima. Vamos lembrar de agradecer. Vamos lembrar de trabalhar, porque é só agradecendo e trabalhando é que a minha vida vai mudar. Aí vocês podem pensar, mas Ana, como é que eu vou agradecer? Eu acabei de perder meu filho, eu acabei de perder meu emprego e eu sou a única pessoa que traz dinheiro para casa. E o que eu posso dizer é que tem momentos na vida da gente que parece que valem por 1 milhão, né? Que nessa hora é que a gente tem que voltar para si mesmo e entregar. Quando a gente lembra de entregar para Deus e falar, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, me dá força. Ele fala da perseverança e fala da disciplina. E essa é a única coisa que a gente pode pedir numa hora dessa de desespero. A doutrina espírita nunca falou não é para sofrer, não dói sofrer. Ninguém está falando isso. Dói muito. O que a gente está falando é para a gente aprender a sofrer bem, mudar a visão de sofrimento para aprendizado. A gente olhar para aquela oportunidade e pensar, bom, eu perdi meu filho. A dor eu não consigo imaginar porque eu nunca perdi meu filho ou um filho. Pensar como é que eu ajudo outras mães que também passaram por isso. Como é que eu consigo fazer diferença e honrar
a vida desse meu filho que terminou mais cedo? Como é que eu consigo ajudar, ajudar a minha família a modificar? Porque a gente sabe que muitas vezes um trauma ele pode ser tão profundo que desnorteia a família inteira. E não é isso que Deus quer. Aí a gente está perdendo a oportunidade de aprendizado. Todo sofrimento é um aprendizado, é uma oportunidade de crescimento que a gente precisa aproveitar. Então, para a gente fechar hoje com a nossa reflexão, a primeira coisa é isso da disciplina das emoções. Como a gente está falando, como a gente está pensando, como a gente está pedindo. A gente falar com Deus, para a gente não falar gritando com Deus, colocando o dedo, sabe? Contando, brigando. Não. Outra coisa é isso da resignação. Saber que o Pai conhece as nossas dores. Conhece direitinho, melhor do que nós. Ele conhece as nossas dores, as nossas limitações e também o porquê e o para quê que a gente está passando por isso. Não vou entregar. Quando Jesus falava do jugo leve, é isso, é essa aceitação, essa entrega, essa confiança, essa mistura entre fé e esperança, que faz com que a gente segure a mão do Pai e vá, e siga. Isso não faz com que não doa, dói. Mas a gente saber que tem um Pai cuidando da gente, segurando a gente, pertinho, colocando no nosso caminho pessoas boas, livros bons, oportunidade de aprendizado. Isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa segurança. E por último, isso da gente aprender a modificar a nossa sintonia mental. Não vamos ser aquela pessoa que nem o Muttley, daquele desenho animado, né? Que só sabe falar de coisa ruim, só sabe reclamar. E a gente, às vezes, encontra com umas pessoas que você termina a conversa, você sai pensando, estou exausto. Não. A sintonia mental vai definir a qualidade da nossa vida. Emmanuel fala, tem um livro que chama Pensamento e Vida. A vida é o reflexo, é o espelho das nossas escolhas de pensamento. Então, se eu quiser melhorar a minha vida, eu vou ter que melhorar a qualidade do meu pensamento. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, e aí agora a gente abre para as nossas perguntas. Quem quer comentar? Quem quer falar nada? Eu tenho uma dúvida mais técnica, né? Assim, acho que você abordou bem. Então, nessa encarnação, assim, nessa história do André Luiz com a mãe, ele era filho dela nessa última encarnação. Então, eles têm essa relação de mãe e filho. Mas eles são dois espíritos que um dia que vem homem, que vem mulher. Qual que é essa relação assim, ao longo prazo, no sentido de várias encarnações? Ele não vai reconhecer ela uma outra como mãe, que de repente ela não vai ser a mãe dele. Enquanto ele estiver encarnado, não. Quando ele desencarna, vamos supor, ela vai encarnar de novamente agora com a esposa, como esposa do pai, vai ter as meninas. Numa outra, assim, como que são as grandes afinidades, mas essa figura pai e mãe desaparece. Sim. Pai, mãe, e eu acho que quando Jesus tem no Evangelho tem aquele capítulo de moral, estranha moral, quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é isso que ele quis dizer. Porque no final, o que vai existir é a fraternidade universal. Não dá para falar que Jesus ama mais a mãe dele do que ele ama a gente. Não dá para falar que ele ama mais os irmãos dele do que ele ama a gente. Porque para ele ama todo mundo. Quando ele falou que é minha mãe, eu amo todo mundo igual. Você está falando que a minha mãe está aqui, meus irmãos, tá todo mundo, eu amo todo mundo igual. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sublimando esse amor de uma forma que hoje é difícil a gente entender, né? Agora, à medida que quando a gente está atrasado, isso a gente viu no livro Libertação, no caso de Gregório, que enxerga lá a mãe dele, ou a mãe, não foi a mãe
sanguínea, mas uma mãe no aspecto de, tipo, uma madrinha, né? É interessante ver o tanto que aquilo mexe, porque isso está dentro desse nosso histórico do perispírito, está dentro dessa consciência, que ele fala muitas vezes, esse mergulho na consciência. Que consciência é essa que ele está falando? Ele está falando dessa consciência, dessa memória do espírito, né? Então, quando o Joana de Ângeles fala, né, e para quem gosta de Joana de Ângeles, eu sei que tem muita gente que acha difícil, fala tanto do self quanto do ego, né? O self é esse espírito eterno, esse espírito, como você falou, que não tem sexo, né? E que uma vez nasce com o corpo de mulher, outra vez nasce com o corpo de homem, e tem o self, que é a persona que a gente... Desculpa, e tem o ego, que é a persona, né? O que a gente vem hoje. Então, hoje você vem com Letícia de olho azul. Na outra vida, você pode vir com o João de olho preto. Você não sabe. A gente não sabe. Cada encarnação, a gente vem de um jeito, inclusive a forma do corpo, porque o corpo funciona como um instrumento para ajudar a gente no nosso crescimento, no aprendizado dessa vida. Porque a gente sabe que a experiência entre uma pessoa que nasceu com o corpo de homem e uma pessoa que nasceu com o corpo de mulher são completamente diferentes, né? Então, cada um vem aprender coisas diferentes. Respondi? Quem mais quer comentar? A gente tem mais 2 minutinhos. Quem mais quer comentar? Então, se ninguém vai comentar, eu vou comentar. Que muito marcante para mim nesse capítulo, em especial, foi, primeiro, constatar mais uma vez a importância e a seriedade de uma encarnação. E o segundo é chamar a nossa atenção para a queixa, para a gente procurar pensar, lembrar sempre o que significa a queixa à luz da doutrina espírita. Daí eu tenho uma pergunta, gente. E como a gente faz, por exemplo, para lidar com as pessoas quando não é a gente que está reclamando, mas quando são aqueles ao redor da gente que estão reclamando? Eu tenho meu pai que é assim, o senhor da reclamação, e acho que não bastou só meu pai, o marido também é a reclamação em pessoa. E daí, às vezes, eu fico tentando não entrar na vibração, sabe? Tentando abstrair. Como que a gente lida com a reclamação quando não é a gente? A gente só consegue mudar a gente não consegue mudar ninguém, né, Carla? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente vigiar o nosso pensamento para aquilo não fazer mal para a gente. Então, muitas vezes, eu acho que é só ficar jogando luz, né? Ou assim que a pessoa respirar, tentar mudar de assunto, falar uma outra coisa. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber como se defender disso, porque o difícil é que, muitas vezes, da mesma forma que o perfume de uma flor espalha pela sala, o perfume do externo também, né? Nem todo mundo está pronto para entender o impacto das palavras, né? Principalmente na hora que uma pessoa está reclamando, você fala, poxa, isso que você está me falando está me fazendo mal, né? Talvez isso aí complique ainda mais, mas também, muitas vezes, achar o lugar certo, né? Então, do tipo, liguei para minha mãe, falando com ela só está reclamando, só está falando de doença, só está falando coisa ruim. Talvez depois mandar um recadinho, puxa, mãe, na próxima vez que a gente conversar, vamos mudar um pouco o tom da nossa conversa. Eu terminei a nossa conversa, eu estava me sentindo tão pesada, dividi um pouco, assim, de repente você nem se sentiu pesada, né? Porque o que eu faço é eu desligo, eu corto. Então eu estou ouvindo, mas eu corto, né? Como se eu me protegesse dentro de uma cúpula. Mas é muito difícil esse exercício, ainda mais quando você está convivendo o tempo inteiro com uma pessoa que é pessimista, ou está deprimida, ou precisa de ajuda. E eu acho que esse é outro aspecto, porque quando a pessoa está reclamando demais, ela precisa de ajuda. Ela pode precisar de uma ajuda médica, ela pode precisar de uma ajuda terapêutica, ela precisa de uma ajuda espiritual.
Porque a gente sabe que nós nunca estamos sozinhos, né? Então, agora, o mais importante é a gente conseguir nos proteger, né? Pensar o que é que eu posso fazer para fazer a minha vida ficar melhor. E eu sei, eu acredito. Eu acho que nós, com o nosso exemplo, a gente consegue influenciar muito a vida dos outros. Mais do que falar, muda, como eu estou agindo. Isso funciona melhor do que qualquer coisa. Às vezes eu vejo, às vezes eu saio com algumas amigas, isso aconteceu recentemente. Nossa, o tempo inteiro só reclamando de trabalho. O tempo inteiro. E eu cheguei em casa e falei assim, nossa, dia, encontro ruim, sabe? Não teve nada de divertido, nada de bom. Então, o que eu fiz foi que, quando passava, eu tentava mudar, falar de outra coisa, mudar de assunto, aí elas voltavam, porque aquilo estava, né? Elas estavam realmente cristalizadas naquele problema, né? Exato, exato. A gente não trazer o lixo pra gente, ainda mais se nós formos médicos, né? Alguém mais quer comentar? Alguma coisa antes da gente encerrar? Bom, então vamos sim nos desligando das nossas preocupações, agradecendo ao nosso querido André Luiz, ao nosso querido Chico, Mano, por todo esse trabalho, por essa revelação mesmo, né? Que abre os nossos olhos em relação à verdade do mundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia como se fosse um presente, um momento precioso. Ajuda-nos a aproveitar a força do pensamento, das palavras, a fazer valer os nossos braços, as nossas pernas. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquele dínamo de amor onde quer que estejamos. Envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor, ainda presos nessa sonolência, nessa cegueira espiritual que estamos. Ajuda-nos a vencer esse mal que ainda está intrínseco dentro de nós, nos dando força, coragem, fé e determinação todos os dias. Finalmente nós pedimos pelo nosso Chico Xavier, por esse ser, para que ele seja fortalecido, amparado, que essa luz possa se resplandecer a todos que venham buscar, que possam encontrar a porta aberta, uma ajuda amorosa. Que assim seja, graças a Deus.